Como nós temos várias Kátias aqui, né? A gente fala o sobrenome. Não, é Kátia, mas ela era tão diferente, mais alta, né? Morena. Não, é outra Kátia hoje. Vamos, então, esperar só um minutinho que o pessoal está se aconchegando aí, sentando, né? Vamos aproveitando agora esse momento, ouvindo essa música, relaxando não só o nosso corpo, mas também o nosso espírito. Que essa melodia penetre na nossa alma, no nosso coração. Senhor, obrigada por aqui estar. Obrigada pelo dia de hoje. Que possamos chegar aqui em busca de aprendizado, de melhoramento. Que possamos nos ajudar para aí então ajudarmos aos que estão à nossa volta, Senhor. Que essa palestra possa nos auxiliar a cada um de acordo com a sua necessidade, que seja ela uma doença física, os seus males emocionais ou espirituais. Que através da palestra o passe se torna mais eficaz. Que o Júnior possa estar atento à boa espiritualidade amiga que com ele está, ouvindo as intuições, para que possamos melhor ser ajudados, Senhor. Que a leitura possa ser esclarecedora, que possamos compreendê-la e principalmente praticá-la. Obrigada a toda espiritualidade amiga, em nome da irmã Lúcia e de tantos outros irmãos que aqui estão, damos por iniciado mais uma palestra doutrinária. Que assim seja. Ajuda-te e o céu te ajudará. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. E se não o obrigasse ao trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. É por isso que fez do trabalho uma necessidade. E disse-lhe: buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo sereis filho de vossas obras, tereis o mérito da sua realização, e sereis recompensado segundo o que fizerdes. É por causa deste princípio que os espíritos não vêm isentar o homem ao trabalho de pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já prontas, já feitas e prontas, para serem utilizadas, porque o levaria a usar apenas o que fosse colocado em suas mãos, sem ao menos ter o trabalho de abaixar-se para pegar, e nem mesmo o trabalho de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico, o mais inculto se tornaria sábio, ambos sem nenhum esforço, e se atribuiriam o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que o conduz até lá, ao lhe dizer: andai e chegareis. Encontrareis pedras no caminho, olhai-as e afastai-as. Nós vos daremos a força necessária, se quiserdes empregá-la. Obrigado. Boa noite a todos. Alguém pode estar se perguntando o que essa leitura referente à lei do progresso tem a ver com valores, né? E eu digo que valores, os valores que a gente tem na vida, eles são criados, aprendidos, são construídos através das experiências que a gente vai adquirindo, que vai vivenciando no decorrer da nossa vida.
e muito também em decorrência do convívio social. Tem muitos valores que a gente adquire meio que por osmose, né? A gente está no meio, mas a gente acaba assumindo esses valores para nós mesmos, né? Mas é uma construção constante, não acaba nunca. É assim o progresso da humanidade, é assim o progresso nosso como indivíduo. É um processo sem fim, contínuo, de construção contínua. Mas para que eu possa construir esses meus valores, ou eleger melhor esses meus valores, eu preciso ter um olhar atento para a vida. Eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo, por onde eu estou andando, o que eu quero dessa experiência. É muito comum a gente ouvir, é muito comum aqui dentro, na verdade, né? A gente ouvir que as pessoas estão no piloto automático, né? Acorda de manhã cedo, um pouquinho atrasado, aí não dá tempo de fazer oração, sai correndo para o trabalho, deixar o filho no colégio, chega já no caminho, já vai pensando no que tem que fazer, ou no relatório que tem que entregar, ou qualquer atividade, enfim, de cunho profissional, ou qualquer atividade. E assim vai passando os dias, e a gente não sabe o que fez, não lembra nem do que foi o almoço hoje, muitas vezes, né? Tamanha é a correria, e tamanho é o descompasso nosso com o tempo natural das coisas. A gente está sempre alguns passos adiante do que o presente. Então, na verdade, a gente não está saboreando a vida, né? Todo mundo lembra o que almoçou hoje? Lembra? Lembra o sabor, a textura, se o sal estava um pouquinho exagerado, se estava no ponto? Lembra em detalhes? A temperatura. Por que quando a gente vai na casa de um amigo que está preparando um jantar para a gente, um sábado à noite, por exemplo, aquele amigo, sim, né, o casal que sabe cozinhar, e a gente sabe, né, opa, vai sair coisa boa. E aí ele vai lá, prepara um prato para a gente, olha, hoje eu vou fazer sei lá, um prato qualquer aí, um ragu, vou servir com uma massa, e ele é preparado assim, assim, assado, dá os detalhes, e vai preparando ali na frente da gente e tal. Quando a gente vai saborear aquele prato, a gente presta atenção, né? Porque ele falou os ingredientes que colocou, e aí a gente presta atenção se vai ter aquele sabor mesmo, se ficou demais, se está no ponto. Enfim, a gente presta atenção naquilo ali. Por quê? Porque nós fomos preparados para aquela atividade, para aquele jantar. Nós esperamos por aquilo, recebemos o convite, e a partir daí a gente já começou a salivar, na verdade. Né? A gente já começou a se preparar para aquele momento ali. E aí, a gente consegue prestar atenção. E consegue lembrar depois. E aí, mesmo que a gente não saiba cozinhar, algum detalhe a gente aprendeu ali. Por ter assistido, por ter sido um momento agradável, a gente ficou focado ali, embora batendo papo e tudo e tal, mas ficou prestando atenção, era um momento gostoso, acabou aprendendo alguma coisa. Nem que seja como quebrar ovos, né? Por exemplo, mas aprendeu alguma coisa. Por quê? Porque eu estava preparado, eu estava ali, presente, naquele momento, não estava no futuro, o tempo todo, né? Sem ansiedade, sem querer saber logo o que vai acontecer, tentando saborear o momento. E isso faz uma diferença enorme no nosso aprendizado e na aquisição de valores. Tem alguém com frio? Mais alguém está com frio, não? Só eu, então. Está gelado. Está gelado? Opa, consegui uma. Se puder diminuir um pouquinho, seria bom. Estou vendo mais gente aqui. Então, é importante que a gente esteja no compasso certo para poder aprender, prestar atenção nas coisas. Eu vou contar aqui para vocês, eu não quero que interpretem assim de um jeito, pode parecer meio soberbo, vai lá contar a experiência dele e tal. Não, mas é que aconteceu, quando eu recebi o tema dessa palestra, eu estava numa viagem de trabalho.
E estava justamente no meio aí entre um país e outro. Eu tinha ido para a Ásia. E aí, foi um grande presente. Por quê? Porque eu já tinha que começar a pensar na palestra. E aí, no próximo país que eu desembarquei, que era nos Emirados Árabes, eu já fui com outros olhos. Eu fui para prestar atenção em quais eram os valores deles. Eu não fui lá para simplesmente admirar a arquitetura e tudo mais e tal, né? Eu queria prestar atenção. E aí, por sorte nossa, nós fomos acompanhados lá por um guia local, árabe mesmo, nascido lá, muçulmano, inclusive, praticante, com aquela mancha na testa. Você já tinha observado isso, não? Que muçulmano tem uma testa escura? Aquilo é um calo. De tantas vezes, tantas orações, são 5 orações por dia, e ter que tocar a cabeça no chão, ali naquele tapete da mesquita, ou onde tiver. E aí que eu fui observar, isso que eu estou falando agora, né? Prestar atenção, ligar as antenas, entrar no compasso, ficar aqui, para poder começar a absorver as coisas. E aí, a imagem que eu tinha, por exemplo, desde de muçulmanos, muçulmanos não, porque já tinha lido alguma coisa, né? Assim, até aqui mesmo, né? Da questão dos valores, né? Morais e éticos muito fortes que eles têm. Mas, no geral, a gente pensa logo em homem-bomba, né? Aqueles fundamentalistas islâmicos, né? Porque as roupas são parecidas, são iguais, na verdade, né? A religião é a mesma. Quando se fala em sheik árabe, a gente pensa num cara muito rico, e que ostenta muito, que vive rodeado de joias e ouro e carros e iates luxuosos e tal, construções enormes, palácios, enfim, todo tipo de ostentação. Não é assim que a gente pensa? Né? E, para minha surpresa, é verdade. Tem tudo isso. Mas o motivo disso é que é diferente. Nós temos que lembrar que lá eles estão no meio de um deserto, não tem água, né? Tem areia, tem bastante. Ah, mas tem petróleo. O petróleo veio de 1960 para cá. Mas antes disso, eles já eram prósperos. Já eram ricos antes do petróleo. Claro que com o petróleo ficaram muito mais. Mas para vocês terem uma ideia, os Emirados Árabes, o que foi? Eles, um daqueles sheiks, eles eram nômades, viviam no deserto, em tendas, comercializando camelos, vendendo leite de camela, fazendo comércio. Essa era a vida deles, né? Nômades. E aí até que um deles, instalou-se em Abu Dhabi, resolveu convidar alguns parceiros ali. Então, juntou 7, se eu não estou enganado, fez um convite para eles: escuta, a gente precisa criar força, precisa ter mais segurança aqui entre nós, vamos nos unir. Eu construí aqui para vocês algumas casas, tem ar-condicionado, tem água encanada, vocês não querem sair da tenda e vir para cá? E aí a gente vai costurar aqui algo novo. E os caras saíram do deserto e gostaram daquela vida nova, né? E é onde, cara, eu estou falando aqui muito simploriamente, mas aí criaram um país, que hoje chama-se Emirados Árabes Unidos. E aí ficou como capital, então, Abu Dhabi. Mas um deles resolveu se separar. E foi para Dubai, uma cidade vizinha, a 2 horas mais ou menos de carro. E aí, o que ele ia fazer, né? Ele foi lá, existe um canal lá que chama-se Creek, que é um avanço do mar na terra, nada de muito longo, coisa de 5, 6 quilômetros. Mas ali ele começou a criar um mini comércio. Mas não tinha muita coisa para comercializar ali. Eles começaram a pescar ostras para retirar as pérolas. E aí começou a prosperar. Pela primeira vez começaram a ver realmente mais dinheiro e tal. Isso nós estamos falando de coisa, não é muito longínqua não. Foi 1830, 40 por aí. Quando chegou ali para 1900, o Japão começou a cultivar ostras. Ora, com o cultivo, eles tinham um ganho de escala enorme, né? Eles faliram.
esse sheik, né, com a sua comunidade ali em Dubai, faliram. Mas não faliram simplesmente, não. Eles ficaram na miséria absoluta, total. Mas como ele era todos eles lá têm um tino comercial muito grande, ele pegou um camelo, uma comitiva de camelos, e saiu pelo meio do deserto, pela Arábia Saudita, foi depois até o Irã, Iraque, Síria, Líbano, foi convidando parceiros. Olha, vocês não querem se juntar a nós? Eu tenho lá um canal do mar que é muito interessante. A gente pode fazer um comércio lá, pode ser um centro de distribuição para o Oriente. Eu já fiz isso, deu certo, mas agora eu preciso de mais gente. Vocês não querem? Eu dou espaço para vocês, dou a terra, não cobro impostos. Só vou cobrar uma taxa que eu cobro de todos os barcos que atracam lá. O que vocês acham? Pode ser uma boa ideia. Deu certo. Ele criou ali um centro de comércio fantástico e prosperou novamente. Lá, renascido das cinzas, né? E aí, isso que eu falei dos Emirados, do país, né? Foi um pouquinho depois disso aí, tá? Inverti um pouquinho a ordem ali. Mas então, vejam a capacidade deles de lidar com as dificuldades. Lembrando sempre que isso tudo é no meio da areia do deserto, né? Um sol escaldante, praticamente não chove e não tem água. Não tem fontes de água, né? Muito poucas, raríssimas. Então, o que aconteceu? Depois disso, depois de já ser um comércio forte, próspero, isso já em 1960 que foi descoberto o petróleo, mas eles já eram muito fortes. Mesmo com a produção do petróleo, em 65, quando iniciou, eles já pensaram, isso vai acabar um dia. E já começaram a se preparar para isso. Tanto é verdade que hoje, especificamente em Dubai, a dependência do petróleo é de entre 3% e 6% só. Vamos dizer assim, da riqueza deles. O resto, o que é? Eles são um grande centro de distribuição, um aeroporto gigantesco que liga o Oriente ao Ocidente, e são grandes parceiros de negócio e costuram isso pelo mundo afora. Tanto é que hoje a gente percebe a presença de sheiks árabes, né, em várias atividades pelo mundo afora, em torneios internacionais de tênis, Fórmula 1, né, seja patrocinando o torneio, patrocinando equipes de corrida, enfim. E no mundo todo. Mas aí o que me chamou a atenção era isso. Bom, tudo bem, muito rico e tal, tem tino comercial. E aí, o muçulmano tem que orar, tem que fazer oração 5 vezes ao dia. A primeira é quando o sol está nascendo. Então, eles não consomem álcool. É proibida, inclusive, a venda de álcool lá. Aí eu comecei a pensar, bom, o sujeito tem que fazer oração 5 vezes ao dia. Para fazer oração é assim, tem um ritual, chama-se ablução. Faz-se com água, ou na falta dela, faz-se com areia, que é uma espécie de uma purificação do corpo antes de fazer a oração. Lava-se 3 vezes a mão direita, o braço direito, a mão esquerda, o braço esquerdo, o rosto, a boca, o nariz. Areia no nariz ia ficar meio complicado, né? Mas com água funcionou. Enfim, depois a cabeça e tal, isso, e os pés até o tornozelo, e depois vai para fazer a oração. Algumas coisas anulam esse ritual. Um deles é ter pensamentos impuros. Né? Ou se eu tocar uma mulher, por exemplo, eu tenho que voltar e fazer a ablução de novo. Se eu tocar uma mulher intencionalmente, né? Então, olhem só como esse ritual já propõe uma retidão de pensamento, uma disciplina do pensar. Eu não simplesmente vou para lá seguir um ritual, não. Esse ritual me leva a um pensamento reto, ou pelo menos me lembra que eu tenho que ter cuidado com o que eu penso para entrar lá. Eu tive a felicidade de participar de uma oração lá, já que eu falei que o guia era árabe. Um dia de manhã cedo, eu cheguei bem cedinho e tal, antes de todo o pessoal. Falei isso, olha, eu tinha uma curiosidade enorme de participar de uma oração de vocês aí. Queria saber como é que era, sentir como é que é a energia e tal. Aí ele olhou assim.
leva uma calça aí dentro da mochila e não fala para ninguém, hein? Mas você vai fazer oração comigo no meio-dia. Opa, beleza. Calça porque a gente andava de bermuda lá, é muito calor, né? Não é, essa parte não era de trabalho, tá, gente? E aí fui. Então lá eles se colocam uns em linha, uns no lado dos outros, encostados, né, com os pés e ombros encostados aqui, e tem uma série de ritual. Para quê? Para criar uma corrente realmente de energia. E depois que essa linha está feita, um dá um passo à frente e se coloca como líder da oração. Todos voltados para Meca. E depois, logicamente, de fazer aquele ritual que eu falei, né? Então imaginem alguém fazendo isso 5 vezes ao dia, todo dia. Aqui, né, o sujeito ganhou o dia, fez um super negócio e tal, 3 horas da tarde. Vou encerrar o dia por hoje, vou para a praia, tomar minha cervejinha, né? O dia já está ganho, a semana está ganha, e assim a gente vai. Estou dizendo que está errado, mas olha a diferença de foco que isso faz na vida da gente. Então, eu vou orar 5 vezes ao dia, mas não é simplesmente uma oração, eu tenho todo o ritual. Era comum, eu via o pessoal que saía de algum lugar, que trabalhava com finanças, por exemplo, que geralmente trabalha de terno e gravata, solta a gravata, pendura o paletó, tira sapato, tira a meia, arregaça a calça, vai lá, lavar e tal, se coloca no lado de todo mundo, são todos iguais. Ali não interessa quem é rico, quem é pobre, quem é doutor, ou quem tem uma instrução média, não importa, são todos iguais perante Deus, e é isso que eles falam. E é um momento de reverenciar a Deus, de dizer, eu estou aqui para receber as suas bênçãos, as suas instruções, eu estou aqui me colocando também como um, não é como pecador, mas eu erro, eu não quero mais errar, eu quero acertar cada vez mais, enfim. Todo dia, 5 vezes ao dia. Então dá para perceber a influência que isso tem na vida profissional, por exemplo, deles. Né? Por aí dá para entender o foco que eles têm no trabalho. São muito trabalhadores, altamente perfeccionistas, não gostam, não querem, por uma questão inclusive religiosa, detestam o desperdício. E é engraçado a gente falar disso, né? Nossa, mas é tudo cheio de ouro. Não pode desperdiçar, especialmente a água. Tanto é que se você tiver muito dinheiro e quiser ir morar em Dubai, por exemplo, numa palmeira daquela que foi construída, pega uma mansão lá de 7, 8 milhões de dólares, compra a mansão e vai morar lá, mas não tem nenhuma atividade útil, você vai ser convidado a se retirar. Não pode morar lá quem não tem uma atividade útil. Ah, mas eu tenho a casa. Pode alugar. Não tem problema. A casa é sua, continua sendo. Mas morar sem fazer nada, não. A não ser que você tenha uma empresa que está gerando alguma... Então, tudo bem, você está lá numa situação de comando, enfim. Né? Mas, simplesmente, eu tenho muito dinheiro e quero agora desfrutar a vida lá em Dubai, não. Né? E acredito que em muitos dos outros países ali ao redor, não é possível. Porque valorizam muito o trabalho útil. A gente precisa ser útil. Precisa ser útil. Tanto é que o imposto, vamos dizer assim, que é cobrado lá por uma questão religiosa também, é 2,5% sobre o seu dinheiro que estiver parado. Se você tem um dinheiro na poupança, por exemplo, né, não sei como chama lá esse tipo de aplicação, é cobrado 2,5% de imposto para os pobres. Ah, mas aqui arrecada muito, não tem pobre suficiente para consumir esse dinheiro. Então vamos procurar um país onde a gente possa desenvolver um projeto para usar esse dinheiro da melhor forma possível. Não é simplesmente doar. Quem precisa lá recebe auxílio do governo, até porque a vida é muito cara. Mas não existe desperdício. Isso também é um fator religioso. Então, nota como a gente aos pouquinhos já vai olhando diferente aqueles caras vestidos de branco, né? Andando com carrão, com mega iate. Ah, aliás, essa do iate, a gente vinha passando, tinha um mega iate mesmo lá, ancorado. Aí alguém comentou assim,
De quem é esse iate aí? Ah, esse é do filho do Sheik. Ah, finalmente alguém para gastar o dinheiro, né? Não, não. Foi ele quem costurou os principais acordos comerciais com a Europa agora recentemente. Porque já foi. Opa. Os caras trabalham muito. São perfeccionistas. E o detalhe, o respeito que a população tem por eles não é imposta, foi conquistada. Isso a gente percebia assim, né? Olhando só pelo jeito de as pessoas, claro, o que diziam também, né? Mas pelo jeito de as pessoas falam com respeito. Os caras trabalham muito. Então é um respeito conquistado, não é um respeito imposto, né? Diferente de muitas ditaduras que a gente vê aí, né? Zero violência. Eu não conheço a cor da farda da polícia lá, porque não vi. Embora tenha muita polícia, só que todos apaisanos, a gente não sabe onde ela está, né? Mas vi, por exemplo, transporte de valores. Eu vinha passando numa calçada e vi alguns fardos ali. Me chamou atenção, eu voltei. Dinheiro? Fui fotografar. O cidadão que estava descarregando esse dinheiro de uma van, se não me engano, era uma van da Renault, sem blindagem, sem nada. Ele não tinha arma nenhuma. Ele estava descarregando, colocando num carrinho com rodas aqui assim no chão. E aí ele me viu parado na frente dele, com o celular. Pensei, agora deu problema. Não, ele só sorriu e continuou fazendo o trabalho dele. Encheu o carrinho para depois levar. Transporte de valores. Bem parecido com o nosso, inclusive, né? Que o pessoal já sai no... né? Parece um filme do James Bond ali. Impressionante. Então, e lá é um país seguro, justamente porque os brigões ali vizinhos, né? Da Síria, do Líbano e Companhia Limitada, Irã, Iraque e tudo, todos eles têm investimentos lá. Então lá é o porto seguro deles, dos brigões, eu digo, né? Então, assim, por que eles mantêm alguns investimentos lá? Porque se tudo der errado, né? Lá na zona de guerra, eu tenho para onde ir. E vou viver bem, eu tenho onde, né, poder continuar com atividades e tal. Então ali, 100% seguro. Mas ali, o que deu para perceber é isso, um valor muito grande ao trabalho, à disciplina, à religião, um respeito muito grande. Inclusive as mulheres, embora a gente pense o contrário, as mulheres realmente usam a burca, algumas, mas usam aquelas que são muito religiosas, mas usam com orgulho de usar, para dizer que seguem à risca a religião e tal. Mas existe um respeito muito grande. As mulheres vão na mesquita orar também, só porque não ficam no lado, por uma questão lógica, né? Se eu estou aqui encostado numa mulher, dependendo dos movimentos que eu vou fazer, eu vou tocar no seio e tudo, e vou me desconcentrar, né? Vou sair do meu objetivo ali. Eu posso sair, né? Então, tudo tem uma lógica de ser. E achei, assim, muito interessante isso que aconteceu de começar a prestar atenção com outros olhos. Parei de prestar atenção. Claro, a gente vai olhar as coisas bonitas que construíram e tal, mas o motivo daquilo tudo é chamar atenção mesmo. Eles dizem assim, o que vocês viriam fazer aqui se não fosse tudo grandioso? Né? E aí está lá, passa em frente a um palácio, daqui a pouco tem a construção de outro. Mas por que não? Esse é o palácio novo, 10 vezes maior. Não, mas o mundo tem que ter um motivo para ir lá ver, porque senão é areia no deserto. E calor, né? Então tem que ter alguma coisa realmente que atrai atenção. E isso tem dado certo. Então isso foi só um pequeno exemplo de que os valores a gente vai aprendendo na convivência, mas é importante que a convivência com outras culturas nos ensinem, mas a gente precisa estar prestando atenção nisso. O Brasil é um monstruário gigante, talvez o maior deles, de todas essas culturas. Tem tudo aqui dentro. Só que nós somos muito rápidos em emitir opinião, com pouco ou quase nada de informação. Se sair um assunto polêmico hoje no jornal, amanhã de manhã todo mundo já tem uma notícia, uma opinião pronta para dar e para discutir, né?
Não é apenas emitir uma discussão, é defender. Vou brigar porque a minha... Não fez nada de pesquisa, simplesmente engoliu alguma coisa ali no noticiário da TV e no outro dia sai falando. Esses dias mesmo eu estava... Foi sem querer, depois até fiquei incomodado com o que eu fiz, mas foi na hora. Acho até que eu comentei aqui. Tinha saído alguma discussão sobre adoção de crianças por casais gays, mas isso já se fala há muito tempo, né? E no dia seguinte, é aquilo que eu estava comentando aqui, né? A gente já emite uma opinião. Aí uma pessoa falou para mim assim, não, tudo bem o casamento, o gay e tal, agora adotar uma criança, aí já é demais. Eu disse, olha, demais é deixar no orfanato. Aí ficou aquele silêncio assim mesmo. Aquele silêncio, putz, podia ter deixado passar essa, mas saiu na hora. E esses dias ainda estava olhando, tem um programa na TV, um canal desse de assinatura aí, que é Famílias e Famílias, ou Família simplesmente é o nome. E aí falava de uma família ali, que era emocionante de ver. É uma família, duas mulheres, casadas já há 25 anos, né, vivem juntas há 25 anos, resolveram fazer a inseminação para terem um filho. Tiveram um filho, depois do tempo veio a vontade de ter mais um filho, tiveram uma filha. E assim, uma família linda, linda mesmo em todos os sentidos. E aqueles filhos, o menino e a menina, uma convivência espetacular, né? Crianças lindas, assim, e, enfim. Aí aquilo ali mostrava, precisa ver isso, né? Aquilo ali mostra que serve, né, para a gente observar as diferenças como simplesmente sendo diferenças. Não tem ninguém igual mesmo, né? Não tem ninguém igual. E por que a gente fica criando barreiras, né? Ou rotulando, né? Ou emitindo já opiniões? E aí o pior de a gente emitir, do que quando a gente emite uma opinião assim abruptamente, pior do que fazer isso é a gente segurar a nossa opinião e não mudar mais. Que é comum também, né? Leva a vida toda aquela maneira de pensar e não abre mais a mão. Não abre a cabeça. E isso é pior. Então é importante a gente observar com os olhos de quem quer aprender mesmo, né? Porque todo mundo tem um pouco a ensinar. Ah, tudo bem, os árabes lá, mas é tudo muito fechado, não tem alegria e tal. Aqui é muito mais alegre. É verdade, claro que é. Muito mais alegre. Nós somos muito mais amistosos, inclusive. Nós sabemos receber muito bem as pessoas com calor humano. Somos muito caridosos, embora um pouco desleixados nesse quesito, mas, né, são características diferentes. Antes disso, a gente estava lá na Coreia, visitando uma grande empresa lá. Lá, o valor, o que é? Eles dão muito valor ao intelecto. Por quê? Porque vem de uma dificuldade enorme também. Aquela história de que a dor ensina a gemer, né? Eles passaram por muita dor. Eu separei aqui, a questão 783 do Livro dos Espíritos, olha só. A pergunta. Segue sempre em marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a resposta. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E ainda tem um comentário do Allan Kardec. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco e germinam durante séculos. Depois, irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, né, o do homem velho, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas,
que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal fez sair o bem. Então, isso faz parte da nossa vida, né? Os momentos difíceis servem exatamente para a gente tirar dali as forças necessárias para a gente construir algo novo na nossa vida. Os povos, aconteceu assim com os povos. Lá tem muitos povos, o próprio Japão, né, que depois da devastação da Segunda Guerra, teve que se reerguer, mas teve que se reconstruir, mas se reconstruiu de um jeito diferente. Olha o que é o Japão hoje. Né? A Coreia é a mesma coisa. Olha o que é a Coreia hoje. É 1/5 da nossa população, mas, no entanto, é uma das principais economias do mundo e um dos países mais desenvolvidos do mundo. Inclusive com uma atenção muito grande à ecologia, à sustentabilidade hoje. A Coreia já tem a internet de banda larga mais rápida do mundo, mas está trabalhando num projeto para que ela fique, isso nas escolas. Toda escola tem acesso à internet, tem computadores, as escolas públicas, né? Então a educação é um bem preciosíssimo para eles, porque como eles não têm muita riqueza, ou quase nada de riqueza mineral, eles precisam importar tudo. Ora, para importar e revender, ganha muito pouco ou não ganha. Precisa criar alguma coisa. Então o que eles vendem? Eles vendem um conhecimento que eles mesmos geram lá dentro. Estudam muito. Então, várias horas, as crianças passam muito tempo na escola, mas toda ela tem acesso à internet. E a internet agora, não sei se já está funcionando, vai ficar 10 vezes mais rápida. Já é a mais rápida do mundo. Todo mundo tem acesso, mais de 90% da população. É engraçado que quando vem um ônibus com as pessoas dentro, todos, sem exceção, com o smartphone na mão, só que também ninguém conversa, né? Está todo mundo ali. Com fone, ou então aqui, paraná. Todo mundo. Tem carregador de celular público no chão. A gente passa, tem alguns smartphones ali, a pessoa sai, tal, depois volta para pegar, está carregado. Isso na beira de um rio. Igual aqui, exatamente. Igual aqui. Então, são outros valores. Lá deram muita atenção ao estudo porque precisavam fazer alguma coisa. Aquilo estava devastado. Né? Não tem lugar para plantar. 30% do território é plano. O resto é montanha que não dá para plantar nada. E eles plantam arroz, basicamente. Então, o que faz? São líderes em tecnologias, a gente já sabe aí, né? LG, Samsung e tal, mas são líderes mundiais em produção de navios, por exemplo. Indústria pesada. Tudo feito lá. Passam muito tempo na empresa, dão uma importância enorme à organização. A empresa é uma família. O presidente, os executivos da empresa usam o uniforme da empresa. Né? Todos se reverenciam. Ele passa muito tempo dentro da empresa, tanto tempo, que quando acaba o expediente, eles vão beber, por exemplo, lá dentro da empresa. Né? Onde a gente estava, tinha 60 mil funcionários. Eles vão beber dentro da empresa, tem uns lugares para beber. Muito pouco convívio familiar. Né? Então, não é o nosso caso aqui, né? Aqui a gente quer estar junto, quer estar todo mundo reunido. A menor taxa de natalidade do mundo é da Coreia do Sul. Está explicado, né? Então, assim, ó, aqui não é para avaliar o que é certo e o que é errado. Aqui é para chamar a atenção que a gente precisa observar essas diferenças, esses valores que cada cultura dessa tem e que cada pessoa também tem, cada indivíduo, né? Para aprender. Nós temos que nos colocar como eternos alunos aqui. E é assim que a gente vai mudando a nossa maneira de pensar, vai alterando alguns valores da gente. Eu com certeza trago valores hoje comigo que eu não tinha há 15 anos atrás. Aliás, eu não dava a menor importância. Né? Por exemplo, a questão religiosa, de fazer oração e tal. Não, aí não sei se 15, mas que seja 20 anos. Nem aí. Chato, era muito chato. Não fazia sentido nenhum para mim. Né? Hoje eu percebo que diferença enorme que isso fez na minha vida. E continua fazendo. Nesse fim de semana eu estava num
numa festa, uma festa de aniversário de criança. E aí encontrei um primo meu que está passando agora por está lutando contra um câncer no cérebro. Só que eu falo primo, mas ele já tem 70 e alguma coisinha. Né? Já tem 70 e poucos anos. Mas já teve que tirar um pedaço do cérebro, enfim, já está sofrendo já há um bom tempo. Mas ainda dá para conversar bem, raciocínio perfeito, tudo certo. E ele sempre trabalhou muito, né? Tem uma relativa prosperidade aí, tem uma organização aí com, sei lá, com 500, 600 pessoas trabalhando e tal. E sempre gostou muito de falar de trabalho, de negócio, né? Sempre esteve muito atento, sempre viajou muito e tal, muito ativo e tal. E fazia um tempo que eu não conversava com ele. Ficamos ali algumas 3h30, talvez, conversando, só nós dois. Nenhum momento falou sobre o país, em nenhum momento falou sobre nenhum tipo de negócio, não falou sequer sobre as eleições que estão aqui na nossa porta agora, né? Nada. Falou apenas de boas lembranças, coisas que ainda quer fazer com a família e de quanto a família cobrava dele a convivência familiar. E aí nisso chegou uma das filhas ali e disse, não, pai, não é assim. Não, é assim sim. Aí eu ainda falei para ele, mas sempre trabalhasse muito, né? Tivesse sempre muita atividade profissional e tal. Não, mesmo quando eu não estava trabalhando. Então, desculpa. Esse momento difícil, com certeza fez ele abrir uma gavetinha ali que estava fechada e tirou um valor que estava ali escondido, guardadinho, estava em stand-by, como a gente diz, né? Mas ele teve que rever aquilo ali. É um outro valor que estava esquecido. E a gente tem vários valores que ficam esquecidos na nossa vida e que algumas situações fazem com que a gente vai pegar lá o livro de novo e vai dar uma estudadinha naquela matéria. Né? Assim está acontecendo com ele. Esse é o lado positivo dessas situações, das doenças, né? Isso a gente cansa de dizer aqui. A doença tem um lado fantástico de aprendizado. Logicamente que a gente tem que considerar o fato de que nós somos imortais. Né? Se eu for achar que tudo acaba com a morte, com o desencarne, aí é uma tristeza só. Se eu for considerar que sou eterno, então a doença me ensina muito. As dificuldades ensinam muito. Né? Todo tipo de dificuldade. Seja ela de ordem material, né? A dificuldade financeira, a dificuldade física, enfim, emocional. Qualquer situação que seja adversa, aparentemente, para nós, nos ensinam. E vão fazer com que a gente olhe para certos valores de uma forma diferente. E é assim que a nossa vida acontece. É assim que ela vai nos deixando ricos, né? A gente vai enriquecendo assim. À medida em que a gente vai aprendendo, olhando diferente. E aquilo que eu falei no início, nós precisamos estar preparados para o momento presente. A gente quer estar sempre no futuro, ou então no passado, né? Olhando só para trás, o que já passou, o que fez, ou se vangloriando de algo que fez, ou se entristecendo por algo que fez que acha que é errado. Mas na verdade não é isso, é o aqui e agora. O que eu estou aproveitando desse momento? Numa das refeições ali durante o Foreblue, tinha um dos palestrantes, o Clóvis Nunes, a gente estava fazendo uma refeição ali próximos, e ele estava contando uma história que eu achei muito interessante. Outro povo, outra cultura completamente diferente. Ele encontrou num evento, eu não lembro agora se era um evento espírita, um cacique de uma tribo terena, tem várias tribos terenas no Brasil, mas esse cacique era de uma tribo terena, se eu não me engano, do Mato Grosso, com pós-doutorado na Alemanha, inclusive. O cacique da tribo. E aí fizeram amizade e tal. E eles estavam no hotel, no outro lado, na frente do hotel tinha uma avenida, era tudo de vidro, então eles poderiam ver. E no outro lado da avenida tinha uma universidade. E aí nisso parou um ônibus e começou a entrar estudante. E o ônibus saiu lotado de estudantes. Saiu e os carros continuaram passando na avenida. Esse cacique falou assim para ele, olha só, presta atenção. Um ônibus lotado, todo mundo em pé, não cabia mais.
e saiu. No outro lado da avenida, os carros passando, cada um com uma pessoa só dentro. Olha o senso de coletividade de vocês. Vocês dizem que nós somos selvagens. Nós não somos selvagens, nós somos silvícolas. Selvagens são vocês. Quer ver? Passam 2 dias comigo lá na aldeia, eu vou te mostrar como é que são os nossos costumes. O Cláudio falou assim, eu vou. Aí ele foi. Quando chegou lá, tinha morrido, tinha desencarnado um índio. E aí tinha um ritual para isso, com dança e música e tudo, né? No centro da aldeia, então fazia um círculo dos parentes mais próximos e um outro círculo dos outros habitantes da aldeia, cantando e dançando e tal, para libertar o espírito do índio. E depois tinha um outro cerimonial ali que levavam até a selva e tal. E aí, a curiosidade é que um outro momento em que eles fazem esse tipo de ritual é quando nasce, que é para recepcionar. Fica lá no centro da aldeia, o casal com o índiozinho e os parentes mais próximos ficam nesse círculo primeiro e o outro círculo então com os outros habitantes cantando e dançando e tal, para recepcionar o novo índiozinho ali, o novo componente daquela família, porque eles se consideram uma família, a aldeia toda. E interessante que um outro momento que pode acontecer esse ritual é quando ele comete um erro grave. O sujeito vai lá para o meio da aldeia, faz os círculos de novo, dança e música de novo, para ele lembrar de onde ele veio, com quem ele tem compromisso, quem é a família dele. Negócio forte isso, né? E aí ele observou também, tinha dois índiozinhos ali em pé, desse jeito assim, de frente para uma árvore, mas já estava um tempão. E ele olhou, não quis perguntar e tal, né? Depois olhou de novo e tal. Escuta, o que é? O que eles estão fazendo ali? Tinha ali seus 10, 12 anos, os 2 índiozinhos. Eles são de castigos. Mas o que eles fizeram? Xixi no rio. Hã? Olha só. Valores, né? Um respeito enorme pela natureza, e até porque o rio vai fornecer água que eles mesmos vão usar, né? Mas olha que maneira de enxergar a natureza, que maneira de enxergar a coletividade. Todos cuidam de todos. Todos. Todos se preocupam com todos, né? Cuidando, enfim, ajudando, né? Outra cultura, outros valores. Mas olha que interessante. Então cada um traz consigo já, né, da convivência familiar e comunitária, alguns valores, mas outros a gente vai aprendendo com essas coisas da vida. Então dá para a gente aprender muito mais. E como eu disse, o Brasil é um grande mostruário de culturas diferentes. Todas essas que eu falei aqui e muito mais estão aqui. Nós temos africanos de todos os países praticamente, nós temos asiáticos de todos os países, enfim, norte-americanos, americanos, europeus, os europeus, aliás, né? Povoaram aqui pela primeira vez. Então nós temos uma mistura enorme de culturas, de crenças, e cada cultura dessa traz valores diferentes. Então, o que eu queria aqui era simplesmente deixar esse recado de que vamos tentar encarar a vida como aluno, né? Prestar atenção no aqui e agora, para não perder os detalhes. Quando a gente se coloca como aluno, realmente, a gente deixa as distrações de lado, né? Desde celulares e tudo, até o que vai ter que fazer amanhã. Isso é difícil, requer treino, mas é possível. Tem coisas que nem é tão difícil assim desligar o celular, né? E se ele está ligado, a gente de vez em quando dá uma espiadinha no WhatsApp para ver se tem alguma mensagem ali agora, né? E aí se tem, já tem 35 no grupo. O que eles estão conversando ali agora? Aí, não é assim? Pois é. Facebook, né? Mesma coisa. E aí a vida passa e a gente não sabe o que aconteceu no aqui e agora. E estava diante dos nossos olhos, né? Debaixo do nosso nariz. Então, gente, fica simplesmente esse recado. Eu espero que isso sirva para vocês, assim como serviu para mim. Apesar do nosso grupo de comportamento dos neutros aí ter a fama de observador, observar detalhes materiais é uma coisa, né? Esse tipo de detalhe
precisa a gente prestar atenção mesmo, né? E eu queria também lembrar que domingo nós vamos ter um momento especial, né, do nosso país aí. Então é importante também que a gente preste atenção no que vai fazer. É importante que a gente faça também as nossas orações pedindo para que todos possam ir votar com consciência, não importa em quem, não importa qual dos dois lados, né? Mas que vá votar com consciência, querendo acertar. É isso que importa. Não porque tenha assumido algum compromisso, ou pior ainda, porque tenha vendido alguma coisa, né? Mas que vá exercer esse direito e esse dever com a intenção de acertar, com a melhor das intenções. E aí eu peço a vocês que estão aqui agora, quem está assistindo, que façam as suas orações, especialmente no domingo ou no sábado mesmo, pedindo para que todos possam ser iluminados e que possam ir de coração aberto e exercer o seu direito da melhor maneira possível, né? A maneira mais honesta possível. Ok? Boa noite, muito obrigado. Não teve vídeo. Vamos então acompanhar a oração final e nos prepararmos para a fluidoterapia, para o passe. Amado Mestre Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por mais esse momento de reflexão e de orientação através dos nossos espíritos amigos. E pedimos para que possamos retornar para nossas casas de um jeito diferente, levando as boas energias desse ambiente, mas também levando uma pequena mudança de atitude e de pensamento em relação à vida. Que possamos desenvolver cada vez mais alguns valores que são especiais, como o amor, a benevolência, a caridade, a fraternidade. Muito obrigado, que assim seja.